Bem-vindos a mais um Top 5. Esse aqui, quarentenado, Top 5 quarentenado. Você acha que o que tá rodando aqui é pau? Tu acha? Psst, presta atenção. Tá louco fazer isso aqui. Psst, presta atenção. Você acha que esse vírus que tá rodando hoje é pau? Você não sabe nada. Sabe nada. Eu vou contar hoje pra vocês os 5 vírus que literalmente fazem você borrar a cueca. Literalmente, ok? Plantão especial Casa dos Bichos. Ai, minha teta se mordeu, cara. Bom, nós estamos iniciando uma nova empreitada, já que eu tenho que ficar mais em casa por conta do e vocês também, nós vamos criar entretenimento especial para vocês. A Casa dos Bichos, um novo canal que estreia aqui no YouTube a partir de abril. Termina de assistir aqui e vai para lá, garanto que vai valer a pena. Tamo junto. Então vamos lá, negão, vamos hoje é dia de free top. Oh, os caras estão fazendo umas embalagens bonitas, né? Tão chique, hein? Tão bonito mesmo, hein? Rapaz, é pra arrebentar. Um corpo estadual, legal e bonito. Você quer o quê? Cebola, você vai querer queijo assado ou você vai querer requeijão assado? Não, acho que o queijinho tem sabor de infância. Esse? Não tinha da minha. Eu gosto mais de cebola. Tá, então faz o seguinte, ó. Você fica com isso aqui. E eu vou na cebolinha. Vou na cebolinha. Aliás, eu vou experimentar o requeijão, sabia? Eu adoro cebola, mas vou experimentar esse do requeijão aqui. Isso que é diferente do queijinho tradicional. Vamos experimentar. Bom. Explosão de sabores, negão. É o seguinte, antes da gente começar, nessa época aqui, vou pedir para você dar um joia. Manda aquele joinha que a gente agradece muito. Vamos saber quais são os 5 vírus mais destrutivos, e aquele que tá rolando agora não está de longe, nem perto desses caras aqui. Que rufem os tambores. Pro Top 5, número 5, os vírus mais mortais. O 5º lugar fica com o vírus da influenza. É isso aí, o vírus da influenza, esse, que todo ano a gente tá lá tomando a injeçãozinha porque o cara vai se mutando, ele vai se adaptando, sabe? O vírus é um bichinho danado. Aliás, a gente tem que pensar primeiro, entender o que é um vírus, que é uma cápsula repleta de proteína. Ele não consegue nem se reproduzir sozinho, começa assim. Ele precisa invadir uma célula para poder realizar a reprodução. Através de uma célula viva, diga-se de passagem. O cara, ele tem um DNA dele, que é essa parte proteica, e que ele, quando se conecta uma célula, ele acaba descarregando esse material genético dele e acaba assim se multiplicando. É assim que surge um vírus, né? Ele é muito mais simples que uma bactéria, que aliás vai ser o nosso próximo assunto no próximo Top 5. Vamos lá, o vírus da gripe influenza, essa comum, ele mata 500 mil pessoas todos os anos. Que é isso? 500 mil de pessoas morrem de influenza todos os anos. Todas essas novas estirpes que eles chamam, que vão surgindo, tipo o H1N1, que surgiu em 2009. Mas a influenza, o nosso resfriado, não o resfriado comum que a gente pega no dia a dia, não é aquela constipação comum, eu tô falando a influenza mesmo, né? A gente se vacina, inclusive, todos os anos pra gente não contra a gripe. É que o vírus ele acaba mutando, né? E aí nessas mutações a gente tem que aí criar anticorpos para essas novas mutações. Mas a influenza mata 500 mil de pessoas todos os anos. Posso tocar pro número 4, negão? E aí, Rafa? Tá começando a aprender umas coisas diferentes? Já tá mais tranquilo agora? Tá mais tranquilo. Que rufem os tambores. Pro 4º lugar desses vírus mais mortais, quem é? O vírus da varíola. Bom, a gente tem indícios de que a gente luta contra o vírus da varíola já há milhares de anos.
humanos. Milhares. A gente ganhou essa guerra em 1980, quando a OMS declarou esse vírus, né, essa doença causada pelo vírus, a varíola, na verdade, erradicada. Mas eu queria colocar o seguinte para vocês. Antes disso, a cada 3 infectados, 1 morria. Quer dizer, 1/3 das pessoas morriam. As sequelas da varíola eram uma cicatriz na pele horrível, isso causava inclusive cegueira. 90% da população nativa, estou falando dos indígenas, nativa, dos Estados Unidos, morreram de varíola no contato com o conquistador branco que chegou lá, anglo-saxão que chegou nos Estados Unidos. Eu li um livro que dizia que o fato dos indígenas não possuírem anticorpos foi usado, inclusive, como uma ferramenta para poder aniquilar nações inteiras. Quer dizer, o conquistador tinha conhecimento disso e usou isso como uma arma biológica. Nossa, eu fico pensando, cara, como a gente às vezes é inocente. Mas vamos seguir em frente. Ele matou, no século XX inteiro, 300 milhões de pessoas, o vírus da varíola. Tá ficando bom o negócio, hein? Você começa a se perguntar quem será o terceiro lugar, hein? Os bichos é potente. Vamos então pro terceiro lugar. Que rufem os tambores! O terceiro lugar no top 5 dos vírus que mais matam os seres humanos, vírus da raiva. Bom, o vírus da raiva, ele hoje nós já temos uma vacina, né? Aliás, a partir de 1920 foi erradicado praticamente a raiva, a morte através do vírus da raiva. Ele é um vírus extremamente violento para o ser humano. Por quê? Porque a chance de você escapar, se você não for tratado, é 0. 100% das pessoas não tratadas que contraíram raiva vão morrer. Em 1920, desenvolveu-se a vacina. Na África e na Índia ainda morre gente, porque o cara tá lá no meio do nada e é mordido. Vamos lembrar que lá a transmissão é feita, ela pode ser feita de um animal para o outro, normalmente de um mamífero para outro mamífero. Né? Por isso que a gente vacina nossos cachorros, porque se o cachorro te morder, ele pode transmitir o vírus da raiva. Normalmente a transmissão do vírus da raiva aqui é muito disseminada por morcegos. Os morcegos, eles acabam compartilhando nas suas grutas, né, os hematófagos que se alimentam de sangue, eles acabam compartilhando muitos fluidos, assim o vírus passa de um para o outro e pode pegar uma colônia inteira. Então, quando você pega uma colônia, pega um morcego de uma colônia, normalmente a colônia inteira já está transmissora do vírus. Lembrando que não é porque o cara é hematófago que ele é transmissor, né? Ele tem que estar contaminado, senão ele não consegue transmitir, né? Então você tem morcegos hematófagos que não são, aliás, que não são portadores, não transmitem, porque não foram infectados. Nós fizemos uma matéria muito legal, aliás, tanto para a NetGeo como para Record, e a gente tem imagens aí de como funciona a mordida do morcego hematófago em diversos animais e também no ser humano. Dá uma olhada nessas imagens. Esse cara veio voando próximo à minha perna, porque ele sabia que na minha perna, através de sensores que ele tem, essa perna, nesse exato local onde ele mordeu, é extremamente irrigado de sangue. Com uma única mordida, com seus caninos extremamente pontiagudos e rasgantes, ele abriu uma pequena ferida na minha pele. Ele não está chupando sangue, ele está lambendo a ferida. Na verdade, é uma ferida muito pequena, a mordida até que é como se fosse uma agulhada, bastante dolorosa, considerando o fato, claro, que é uma mordida. E aí ele vai lambendo e o sangue ele não coagula. Por quê? Esse sujeito, ele possui uma enzima na sua saliva que é anticoagulante. Não, olha o estado, olha a hemorragia aqui. Por isso que tem alguns bichos, como galinha, que morrem, cara. Olha a quantidade de sangue que eu tô perdendo. Eu acho incrível essa forma do morcego hematófago se alimentar. Ele vai... a gente tem todo o trabalho de se alimentar, né? E fazer todo o processo digestório. O cara vai lá e o que é bom vai pro sangue. O que é ruim é excretado. E o cara vai naquilo que você selecionou, que o teu organismo selecionou como o melhor, no néctar, e vai lá e... o cara
é sensacional, é uma baita adaptação. Mas, de fato, ele é um potencial transmissor de raiva. Como é que funciona o vírus da raiva? O vírus ele se aloja na parte nervosa, nas células nervosas, tá? E depois ele migra para o sistema nervoso central e aí ele destrói o cérebro. Chegou no cérebro e a chance de ser salvo é zero. Então 100% das pessoas que não cuidaram, no caso de um contágio do vírus da raiva, 100% morrem se não cuidarem. Sabia? Então, a gente achava que é uma coisa, depois é outra, a gente vai vendo onde nós vamos chegar. Vocês devem imaginar o próximo. Que, aliás, eu passei muito perto desse próximo vírus, na época que ele explodiu na África. Então, que rufem os tambores! Vamos para o nosso segundo lugar desse top 5 dos vírus mais letais e mortais para o ser humano. Vamos para o vírus do Ebola. Bom, o vírus do Ebola ele é transmitido pelo sangue, fluidos corporais e tecidos de pessoas ou animais contaminados. A primeira grande notícia do Ebola ocorreu em 1974, se não me engano, 1976, no Congo, mas não foi um grande surto. Em 2014 nós tivemos uma explosão do Ebola. Talvez, na época, eu lembro porque eu estava na África. Aliás, eu estava em Uganda. As pessoas estavam se alimentando de primatas, chimpanzés que encontravam mortos. O bicho encontrou um bicho morto. Aí ele vai lá e se alimenta desse bicho. Vai saber que morreu, né? Então, enfim, eu lembro que esse foi uma das principais discussões naquela época, era essa forma de contaminação. E eu estava em Uganda e a gente estava gravando os gorilas naquela época. E a gente ficou bastante preocupado. Mas um vírus muito mais mortal do que esse aí que tá andando agora, fichinha. Mais de 50% das pessoas que pegam Ebola morrem. De cada 2, 1 morre. No mínimo, 1 morre. Então, é muito mais preocupante. E eu tava lá. Então, você imagina. E fiquei 4 meses na África com a nossa equipe e felizmente deu tudo certo. Ninguém se contaminou com Ebola. Mas é algo pra gente. A gente vai construindo isso pra gente poder pensar. Porque depois, claro que eu vou dar um recadinho do que eu acho dessa situação virótica ou viral, não, viral essa situação viral que está acontecendo com este cara atual que está circulando, ok? Vamos lá então, vamos pro cara que é o mais, né, que arrebenta todos. Quem que é, Richard? Quem é esse? Esse eu quero saber. Vou fazer, aliás, quero mandar um abraço especial. Vem cá, você, pro Siqueira. Siqueira. Tá revolucionando aí o jornalismo. Você mesmo é. Já que vocês querem saber, que rufem os tambores. Número 1, absolutamente, número 1 em mortes, o cara mais perigoso de todos os vírus, é um cara que você talvez nunca ouviu falar, mas sabe quem é. Marburg. Esse cara, negão, era peia. Em 1967 ele foi descoberto num laboratório na Alemanha que estava trabalhando com primatas africanos vindos de Uganda. Olha lá. A mãe natureza dando a sua resposta. O que ele causa é uma febre hemorrágica, ou seja, é mais ou menos como o Ebola, tá? Mas o índice de mortalidade dele, ele teve um surto de 98 a 2000 lá no Congo. Em 2005 também teve em Angola. A gente nem ouve falar dessas coisas, né? Esse Marburg, né? Ninguém ouve falar por aqui. 80% de mortandade. Pegou 80%. De 10 pessoas, 8 morrem. O que é que tem de diferente, agora eu vou entrar com a situação que nós estamos vivendo agora. O cara de hoje, ele mata muito menos. Mas muito menos. E muito mais seletivo. Tem alguns vírus que, por exemplo, normalmente destroem mais, atacam mais crianças e os jovens e pessoas de idade. Esse que nós estamos vivenciando agora, ele realmente ataca as pessoas que estão mais vulneráveis, né? E pode levar tem um índice, né, que acho que está entre 10% e 20%, 14%. Eu não gosto de falar muito em números, porque os caras dão um número, depois outro dá outro. Mas assim, a gente já percebeu qual que é a situação. Hoje a gente já começou a vivenciar mais isso, porque já caiu o raio.
Então a gente está percebendo que realmente ele mata pouca gente. E ele é especializado em pessoas de mais idade. As pessoas de mais, não é que especializadas, mas as pessoas de mais idade resistem menos porque já estão com mais idade. Então ele ataca a parte respiratória, que é uma das primeiras coisas, né, que uma pessoa de idade vai sofrendo, é justamente na parte respiratória, cardiovascular, respiratória. E esse cara, ele acaba lascando as pessoas com mais idade. Onde está o grande problema? É que ele contamina assim, ó. Porque esse Marburg aqui, mano, sai sangue do olho, entendeu? É muito mais mortal, muito mais gente morre, mas ele é menos contagioso. Ele é menos contagioso. Esse cara que tá andando agora, ele é muito mais contagioso. Esse que é o negócio. E qual é a nossa luta? É que todos nós que sejamos infectados, porque eu posso estar infectado, eu posso não ter demonstrado nenhum sintoma. Todos nós que fomos infectados e que apresentemos sintomas, e que se os sintomas forem mais graves, você tem que procurar o hospital. Então, que a gente não tenha um colapso da saúde pública, onde a gente vai ter, por conta do contágio assim, muito veloz, vai ter milhares de pessoas recorrendo aos hospitais e não tem leito para todo mundo. Esse é o grande problema, é por isso que a gente está trabalhando, né, a questão de ficar lá em casa, mas assim, a verdade é que todos nós vamos ser contaminados um dia por esse vírus, não tem jeito. Mas vamos ser. Alguns, inclusive, já foram contaminados e nem demonstraram sintoma nenhum. Esse é o grande cuidado que a gente tem que tomar com esse vírus, mas eu acho que assim, é mais um vírus que a gente conhece no nosso planeta, e o que eu gostaria de colocar é que esse vírus especialmente me irrita profundamente, porque ele veio de uma prática já comprovada, e não é a primeira vez. Nós tivemos em 2002 também um outro vírus, mesmo tipo de situação, de alimentar-se de animais selvagens numa condição bárbara, sem higiene. Então assim, sim, é hora da gente abrir os olhos para isso e condenar essa atividade. Não pode mais tampar os olhos e fazer de conta de paisagem para uma situação que está ocorrendo. Uma prática horrenda, além de ser contra qualquer prática de conservação, ela não tem, é contra qualquer prática de higiene. Baniram agora recentemente, né? Aliás, está aí, olha, o que eu recebi agora do dos Estados Unidos, está banido, só que ao mesmo tempo saiu uma matéria da Austrália, onde eles voltaram, mesmo banido, a prática foi banida pela China, o comércio de animais selvagens para alimentação humana, mas encontraram lá, a coisa ainda está funcionando. Né? Vai ser difícil tirar isso deles, mas a gente precisa fazer isso. Eu acho que assim, agora o mundo todo se mobilizou e criou toda essa polêmica, essa guerra, quando a gente devia ter ido lá, era assim, qual que é a solução? Acabar com esta prática bárbara de se alimentar de animais selvagens. Beleza? Ok? Por favor, vamos deixar nosso like, vamos saber que podem ter vírus muito piores. Esse é mais um que nós temos que enfrentar. Obrigado por estar seguindo a gente. Não percam o que vai ter de bactérias. Daqui umas 2 semanas saiu de bactérias, o top 5 bactérias mais mortais. Você vai se surpreender. Você acha que o vírus é pau? Você vai ver as bactérias. Porque as bactérias, elas se tornam resistentes aos antibióticos. E aí isso vai criar um problema daqui a pouco pra gente.